já são alimentadas pelo Espírito Santo aos dons sobrenaturais, aos dons do alto, à maturidade. Rezemos sempre para as nossas crianças, a fim de que a vocação à santidade possa desenvolver e desabrochar o mais cedo possível nesses corações e possam desejar ardentemente a unirem-se a Maria e a Jesus. É a finalidade de todo cristão nesta vida. A vida de Madre Mariana de Jesus é um portento de santidade. Mantinha profunda intimidade com o seu anjo da guarda, e sua devoção dominante era a Nosso Senhor Jesus Cristo na hóstia sagrada. Êxtases, visões e revelações alternavam-se com terríveis perseguições, não só do demônio, como também de várias religiosas laxas, que mais tarde começaram a aparecer dentro do convento. Freiras que estavam revestidas do próprio hábito, mas não estavam revestidas da fé e da caridade. É muito comum na vida religiosa encontrarmos pessoas que às vezes são levadas pela laxidão, pela tibieza, e perdendo assim o sentido mesmo e a finalidade para o qual foram feitos sacerdotes ou consagrados e consagradas, tendo como a finalidade a salvação das almas e glorificar e adorar a Nosso Senhor Jesus Cristo nesta terra. Certo dia, ocorreu com suas irmãs de hábito algo muito grave. Madre Mariana sofreu em silêncio e recorreu a Nosso Senhor, comunicando-lhe seus tormentos. O que acontece é um espetáculo. O Divino Redentor aparece-lhe diante dos seus olhos. Madre Mariana cai de joelhos, com lágrimas a derramar sobre o seu hábito e fica em um êxtase de amor, encantada, olhando a beleza da humanidade de Jesus. E aí ela vai nos narrar no seu diário. Jesus me diz: quando te desposei, experimentei com cuidado tua vontade. Respondi: Senhor, minha vontade está pronta, mas a carne é fraca. Ao que Nosso Senhor acrescentou: não te faltará fortaleza, assim como não falta nada à alma que me pede. Nesse momento, viu ela Jesus Cristo no Gólgota, quando ele começava a agonizar. Aterrorizada, exclamou: Senhor, sou eu a culpada, castiga-me e poupa teu povo. Então apareceu-me a Santíssima Virgem, que me disse: não és tu a culpada, mas o mundo criminoso. Estes castigos são para o século XX. Viu então 3 espadas, cada uma com uma legenda: castigarei a heresia, castigarei a blasfêmia, castigarei a impureza. A Santíssima Virgem prosseguiu: queres, minha filha, sacrificar-te por este povo? Madre Mariana respondeu: minha vontade está pronta. As espadas cravaram-se em seu coração e ela caiu morta pela violência da dor. Madre Mariana morreu verdadeiramente e foi apresentada assim diante do juízo de Deus, o Pai Eterno, que regozijou-se por tê-la criado, uma criatura tão dócil, humilde e obediente. O Filho Divino por tê-la redimido e tomado por esposa.
e o Espírito Santo por tê-la santificado. Estava no céu a alma então da Madre Mariana, enquanto na terra as religiosas rezavam entre lágrimas, sem entender o que havia acontecido. Madre Mariana estava morta, não tinha batidas cardíacas, fria. Assim, as irmãs providenciavam o sepulcro para enterrar tão cândida menina que, tão nova, consagrava-se a Jesus com tanto fervor. As monjas, arrependidas que lhe fizeram o mal, ficam a prantos, a chorar de arrependimento, pois mesmo a perseguindo, Madre Mariana em tudo lhes era dócil, humilde. E outras, como a sua tia que lá estava, suplicava a Deus que fizesse um milagre, que não deixasse o convento sem aquela flor a exalar tão doce perfume. Então, lá no céu, aonde estava a Madre Mariana, ela viu a Nosso Senhor mais uma vez que lhe aparece diante do trono da Santíssima Trindade. Jesus vem em direção à Madre Mariana. E vamos agora ver o que relata-nos a própria religiosa. Apresentou-me 2 coroas, uma de glória imortal e a outra cercada de espinhos, enquanto lhe dizia: esposa minha, escolhe uma destas coroas, e a fazia entender que com a coroa de glória ficaria no céu, ao passo que com a outra voltaria a padecer no mundo. Madre Mariana pediu que a Divina Majestade escolhesse e não ela. Nosso Senhor respondeu: não, quando te tomei por esposa, provei tua vontade e agora faço o mesmo. Madre Mariana teve então conhecimento do futuro do mosteiro, das monjas que se salvariam e das que se condenariam, das imensas calamidades do século XX, durante o qual choveria fogo do céu, consumindo os homens e purificando a terra, das almas daquele mosteiro, as quais por sua santidade aplacariam a cólera divina. Voltou-se então para Nossa Senhora e pediu que ela mesma governasse o mosteiro, e aceitou retornar à terra, tendo então escolhido, humilde e resignada, a coroa de espinhos. É isso mesmo, meus irmãos. De repente, quando as irmãs estavam rezando, Madre Mariana se levanta como se tivesse acordado de um sono. Nessa época, ela tinha 20 anos de idade, a Madre Mariana. As irmãs, quando olham Madre Mariana assim, levantando-se, não conseguem acreditar no que viam, e agradeciam e bendiziam a Deus. Mas percebamos, Nosso Senhor coloca diante dela 2 opções: ou ficar no céu com Ele, ou, se ela quisesse, em expiação, se sacrificar voltando para a terra e sofrer ainda mais pela conversão dos cristãos do século XX. Mais tarde nós vamos ver as revelações que Jesus fala à Madre Mariana aos cristãos deste século e coloca para ela a grande perda de fé, a apostasia que haverá a partir do século XX. E Jesus pedia terríveis sacrifícios à Madre Mariana para estes tempos, pois esses tempos seriam terríveis, diz Nosso Senhor. Muitas almas se condenariam ao fogo do inferno. Então nós vamos perceber que esta revelação que aconteceu há 400 anos atrás, ela
vai na mesma linha das aparições de Lourdes e de Fátima, onde Nossa Senhora de Lourdes, com um tom severo, por 3 vezes diz a Bernadette que pedia a penitência. E se Nossa Senhora estava a pedir a penitência, porque havia um castigo iminente a cair sobre o povo, sobre as almas. Em Fátima, a Virgem Maria demonstra muito mais claramente esses castigos, principalmente no primeiro segredo de Nossa Senhora aos pastorinhos, onde a Virgem Maria os leva ao próprio inferno para verem as almas que lá se consomem. Então, a Madre Mariana tem essas visões e revelações também, onde Jesus, já naquela época, está ali a falar dos cristãos do século XX. Nós estamos no século XXI e somos a geração posterior a estas visões de Madre Mariana. Mas o que é interessante é que Nossa Senhora do Bom Sucesso está a falar à Madre Mariana dos cristãos que virão a partir do século XX. Então, nós somos esses cristãos objetos das palavras e diálogos místicos de Nossa Senhora à Madre Mariana. Queridos irmãos e irmãs, nesta aparição que teve Madre Mariana, quero chamar a atenção a todos nós aquelas espadas que cravaram no peito da freira. E ela viu as espadas que colocou ela como morta, ela morre e depois o Cristo a ressuscita. O que causou a morte de Madre Mariana foi a heresia, a blasfêmia e a impureza. E se pararmos para pensar bem, são estes males que castigam os nossos tempos. Em primeiro lugar, a espada da heresia. Quantas mortes essa espada não tem causado aos cristãos odiernos? A heresia espalhada fora da igreja e dentro da igreja. A heresia do protestantismo, que faz as pessoas pegarem o próprio dom da fé, o dom sobrenatural da fé, e transformá-lo em apenas num sentimento religioso. A transformar a fé apenas em uma experiência imanente, uma experiência humana, sem nada que transcenda aquele desejo de felicidade terrena, com a teologia da prosperidade, como se Deus estivesse trabalhando o tempo inteiro para a felicidade terrena, como se Deus quisesse uma ascensão econômica e isso seria aquela felicidade que Jesus Cristo quis para os seus. Sabemos que não é, sabemos que isso é uma traição do Evangelho, essa heresia protestantizada. E um dos grandes males dessa heresia são os ataques à devoção a Nossa Senhora, o desprezo à Santíssima Eucaristia e a livre interpretação das Escrituras. Cada dia mais cresce o número das falsas igrejas pelo Brasil afora e percebemos assim a grande confusão que isso gera na cabeça das almas mais simples, aquelas almas que às vezes não têm tantos critérios para julgar o certo e o errado. Tantas heresias, como também a chamada teologia da libertação, que faz sofrer tanto a igreja do lado de dentro. Tantas realidades onde se prega um evangelho político e politizado, ao invés de gastarmos as nossas energias, e todo o nosso intelecto para a salvação das almas, em muitos lugares, ao invés de se atender confissões, redimir as almas, aconselhá-las nos confessionários acerca do pecado